Babilônia. O Senhor vai fazer uma promessa para Ezequiel. Ali ele vai descobrir o seu chamado, a sua vocação. E no capítulo 2 do livro de Ezequiel, o Senhor vai instruí-lo acerca daquilo que ele deveria fazer para viver o chamado e daquilo que ele iria passar para viver o chamado. O Senhor, no capítulo 2, vai instruir o profeta Ezequiel acerca do que ele vai precisar fazer para viver o chamado e daquilo que ele vai ter que passar para viver o chamado. Ezequiel vai ter que comer do rolo de dia e de noite. Ezequiel vai ter que ter uma vida de fidelidade, de comunhão e de dedicação. Quando o Senhor vai dizer para Ezequiel, vai dizer: meu filho, coma deste rolo de dia e de noite, era Deus dizendo para Ezequiel: para você exercer o teu chamado, você precisa de dedicação, porque ninguém que não tem dedicação não consegue meditar nesta palavra de dia e de noite. Então o primeiro requisito para o profeta viver o chamado era dedicação na meditação desta palavra. Por quê? Porque Deus instrui Ezequiel comer do rolo, porque o Senhor sabe que aquele povo se converteria pelo poder da palavra. Nós estamos numa quarta-feira avivados pela palavra, e Deus vai instruir Ezequiel, vai dizer: meu filho, come, porque o povo só será alcançado pela palavra, o povo só será liberto pela palavra, o povo só será resgatado das trevas pela palavra. E eu já quero liberar algo de Deus para mim e para a tua vida. Hoje é quarta da palavra e é quarta da libertação. Hoje é quarta da palavra e é quarta do avivamento. Aonde tem palavra pregada, tem restauração e tem poder de debate sendo manifesto. O Senhor vai dizer o que ele precisaria fazer para viver o chamado, mas no capítulo 2 o Senhor também vai dizer o que ele vai ter que viver, o que ele vai passar para viver o chamado. E Deus vai dizer: meu filho, te prepare, porque a casa é rebelde. Meu filho, te prepare, porque tu vai pregar e o povo não vai dar ouvidos à tua pregação. Meu filho, te prepare, porque o povo está totalmente voltado à idolatria e ao pecado. Só que o Senhor vai dar uma palavra de encorajamento para o profeta e vai dizer: não desista. O povo não pode ouvir, mas no meio da multidão, mesmo que eu resgate aleluia, você já vai estar exercendo o teu chamado. O povo é casa rebelde, casa de idolatria, mas não te preocupe, porque é lá que eu vou te levantar com ousadia. E eu quero nesta noite pregar para alguém que tem chamado. Deus está dizendo: tu vai ter que passar algumas coisas para viver teu chamado, tu vai ter que passar por alguns perrengues para viver teu chamado. Mas não te preocupe, o povo é casa rebelde, mas é lá que eu te levanto como boca profética para pregar a verdade, para pregar a palavra e para pregar aquilo que eu ordeno. O Senhor levanta o ministério do profeta de uma forma peculiar, porque todas as vezes que o Senhor queria falar com o profeta Ezequiel, Deus dava visões para ele. Nós bem conhecemos uma visão conhecida, muito pregada, ouvida e lida pela igreja, no capítulo 37, o vale de ossos secos. Deus introduz o profeta dentro daquele vale com um objetivo: para que ele profetize dentro daquele vale, para que aquele vale possa reviver. Porque todas as vezes que Deus nos introduzir em algum vale, Deus tem um objetivo específico, e o objetivo não é para te matar no vale, é para profetizar e gerar vidas no meio daquele vale. O objetivo de Deus para você dentro do vale não é para te matar, e muito menos para continuar, aleluia, que outros morram, mas é para que você profetize, e no meio do vale da morte tenha vida, no meio do vale da destruição tenha restituição, no meio do vale da, aleluia, do abandono tenha resgatamento de Deus. O Senhor está dizendo: eu te introduzi dentro do vale
mas aonde tinha morte tem vida, não é por outro, é por intermédio de você. Eu estou pregando para alguém que foi introduzido. Quem é introduzido não vai porque quer, não vai por livre e espontânea vontade, é colocado, é inserido, é introduzido, mas tem um objetivo específico. E o objetivo é o que? É murmurar? Não, é retroceder, é questionar, é profetizar. O capítulo 37, a visão de Ezequiel nos ensina, é profetizando no meio do vale que tem restituição, é profetizando no meio do vale que tem restauração, é profetizando que tem mudança, libertação. Aleluia. E o Senhor não para por aí. O Senhor vai continuar dando visões para o profeta. Todas as vezes que o Senhor quer falar com o povo por intermédio do profeta Ezequiel, o Senhor dá uma visão, e todas as visões têm um objetivo específico. O Senhor quer tratar o povo, e o Senhor quer dar uma esperança, um novo tempo para aquele povo. E o capítulo 47, a qual nós fizemos menção, é mais uma visão que o Senhor vai dar para o profeta. Só que essa visão, ela tem como objetivo mostrar para o povo que ainda há possibilidades da restauração, ainda há possibilidades da purificação, ainda há possibilidades do, aleluia, aprofundamento com Ele. Aquele povo está vivendo uma vida estacionada, extasiada, está no modo espiritual, no automático, não vai nem para frente e nem para trás, está no modo neutro. E o Senhor então vai dar essa visão para Ezequiel, para mostrar para aquele profeta, e para aquele profeta fale para o povo que ainda há um tempo novo sobre a vida deles, que não importa a condição espiritual que aquele povo se encontrasse, que não importa o grau de profundidade que aquele povo se encontrasse, ainda há esperança para um novo tempo. E Deus está liberando algo dos céus para a tua vida, e Ele está dizendo: não importe o grau de profundidade que você adentrou por essas portas, não importe o grau de permanência, não importe se você está estacionado, extasiado, não vai para frente nem para trás, o céu está liberando algo novo para a tua vida. Deus está, ei minha filha, ei meu filho, Deus está liberando algo novo. É um novo tempo chegando para o teu ministério, é um novo tempo chegando para a tua casa, é um novo tempo chegando para o teu casamento. É um nada cai, você não está lá sorebecai, entendendo o que Deus está dizendo? É um novo tempo chegando para a tua vida financeira. Chega um novo tempo, mas para viver o novo, algo diferente tem que acontecer, porque Deus te tira daqui para te colocar lá embaixo. Deus te tira do superficial para viver o profundo. Você pode adorar Ele. E a visão do profeta Ezequiel era exatamente isso, para que o povo entendesse e compreendesse acerca da profundidade e acerca do poder da água que sai da fonte para a purificação daquele povo. A visão começa no capítulo 47, a partir do verso 1, que o Senhor vai dizer, que o profeta vai dizer. O texto diz que viu uma fonte que saía, que brotava dentro do templo. A fonte é de água, e essa fonte, no capítulo de 47, verso de número 1, vai dizer que essa fonte sai, brota do templo, de dentro do templo, e vai para o oriente. Só que o mesmo versículo diz que as águas brotam do umbral da porta e do altar do templo. A fonte está sendo brotada do altar para a igreja, do altar para o templo. A fonte está sendo jorrada, está dando início do altar. A fonte está começando a dar vida do altar. E nós sabemos em João capítulo 4, verso de número 10, que a própria fonte é Jesus.
A fonte que sai do altar é a própria representação de Jesus. Porque João capítulo 4 vai dizer que uma mulher samaritana vai buscar água do poço, mas mal ela sabia que ela não ia sair dali pegando água do poço, mas ia sair dali bebendo água da fonte, porque a água da fonte, quem bebe nela nunca mais tem sede. A água da fonte, quem bebe nela nunca mais é desprezado. A água da fonte, quem bebe nela nunca mais sente dor. A água da fonte, quem bebe nela nunca mais vive uma vida perdida. A água da fonte, quem bebe nela nunca mais vive uma vida fora do consentimento. Isso aqui é tremendo e poderoso. Por quê? Porque a fonte está saindo do altar, a água está brotando, e a água não é morte, é da fonte. Se vem da fonte é vida. A água viva está saindo, está brotando do altar, e é Deus dizendo: a presença está no altar, e vai do altar para a igreja. A presença brota aqui para ir para a igreja. A presença desce aqui primeiro para ir para a igreja. A graça desce aqui primeiro para ir para a igreja. Porque desce primeiro aqui e vai para a igreja. Não é daí para cá, porque o capítulo 47 diz que a água, a fonte, brotava do altar, jorrava daqui para lá. Então eu entendo que primeiro a vida desce aqui, a fonte vem primeiro aqui, desce no altar, para depois ir para a igreja. Primeiro tem vida aqui, para depois ir para a igreja. Primeiro Deus fala aqui, Deus toca aqui, para depois ir para a igreja. Quer ser liberto, minha filha? Então volte para o altar. Quer ser tocado, meu filho? Então volte para o altar. Quer receber a cura, minha filha? Então volte para o altar. É aqui que jorra a fonte, é aqui que tem vida, é aqui que tem libertação, é aqui que tem restauração. Deus está dizendo: quer libertação, volte para o altar. Quer transformação, volte para o altar. E o que é altar? 2 Reis capítulo 18. O profeta Elias vai consertar o altar, para que pudesse colocar o sacrifício, o holocausto em cima do altar. Porque Deus não recebe holocausto com sacrifício, com altar quebrado. Deus não recebe adoração com altar quebrado. Altar quebrado, altar destruído, altar danificado, altar sujo, não tem como receber sacrifício. Se o altar está danificado, não tem fonte sendo brotada de lá. Se o altar está sujo, não tem como receber sacrifício. É por isso, em Êxodo capítulo 6, verso de número 13, vai dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para o fogo permanecer, tem que arrancar a cinza e colocar a lenha. Para o fogo permanecer, tem que consertar o altar. E Deus está dizendo para alguém: conserte o teu altar hoje. O altar é você, o altar é o templo e morada do Espírito Santo. Arranca a cinza, para que o fogo possa te consumir. A fonte brotava do altar e depois jorrava para dentro do templo. Só que o verso de número 2 vai dizer que o anjo vai fazer o profeta andar ao redor do templo e fora do templo, para que o profeta contemplasse que as águas que jorravam do altar passava para o templo e saía para fora do templo. Era daqui para fora.
começava primeiro aqui dentro, para depois ir para fora. E Deus me disse: primeiro começa dentro, porque se não começar dentro, não tem como ir para fora. Tem muita gente que tem aparência que tem fonte, mas está por dentro bebendo fonte, está por dentro bebendo água do poço, água suja. Tem aparência de fonte, mas por dentro está bebendo água do poço. Tem aparência de vivo, mas por dentro está morto. A fonte começa de dentro para fora. É impossível começar de fora para dentro. É daqui para fora. Limpa aqui para fora. Transforma. É mais ou menos assim. Primeiro eu me liberto. Primeiro eu me transformo. Primeiro eu me capacito. Primeiro eu me entrego. Primeiro eu largo o pecado. Primeiro eu largo a imundície, para depois ele libertar por fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. É de dentro. Não existe de fora para dentro. Primeiro eu largo a iniquidade, para depois ele trabalhar por fora. E que me dou. Tem muita gente que tem cara que está bebendo fonte. Por fora parece crente. Por fora prega bonito, louva bonito. Por fora canta bonito. Tem aparência que bebe fonte, mas por dentro está bebendo água do poço, água suja, água dai. Deus está dizendo: para de beber água do poço. Para, não adianta estar bonitinho por fora. Não adianta ter aparência por fora. Porque primeiro é por dentro. Vem de dentro, para depois ir para fora. Não é de fora para dentro. É por isso que a nossa transformação, ela começa de dentro. Se nós não nos preocuparmos em nos transformar de dentro, é em vão as nossas vindas, é em vão as nossas buscas. O Senhor estava fazendo o profeta entender que começava de dentro. É de dentro para fora. É por isso que muita gente não prevalece, não permanece, porque por fora tem aparência de fonte, mas por dentro está bebendo água do poço, água suja. E Deus está dizendo: não te levantei para beber água do poço. Eu te levantei para ser saciada pela água da fonte. A água é limpa, cristalina. A água não tem fim. Quanto mais você bebe dela, mais você quer beber. É mais ou menos assim. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você busca, mais você quer. Por quê? Porque a água é inesgotável. A água não tem fim. Quanto mais você bebe, mais você quer experimentar dessa água. E Deus está dizendo: é noite. É noite de parar de beber água do poço. A água do poço te traz dor, destruição, decepção. A água do poço te torna suja. A água do poço te torna sujo. Mas a água da fonte, ela é limpa, ela é cristalina, e ela desce limpando, purificando, renovando e transformando. Não tem pecado que a água da fonte não seja capaz de limpar. Não tem diabo, capeta, inferno, que a água da faia é calada. Deus está dizendo: volte a beber água da fonte. Volte, volte, volte. É noite de largar o cântaro. É noite de largar a mentira. É noite de largar o vício. É noite de largar a iniquidade. É noite de largar o poço. O poço, a água é suja, é barrosa. Você pode adorar Ele, pelo amor de Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Lavando revasso. Nós entendemos que a água sai, brota do altar de dentro para fora. A visão continua. Ele andou ao redor do templo e ele viu que a água que estava jorrando do altar para o templo estava saindo para fora. A água não se limita aqui. A água não para por essas portas. A água continua jorrando.
a água continua descendo, a água continua limpando, porque assim, não adianta nós bebermos da água aqui, porque a água está sendo jorrada do altar. A água não para, desde que começou o culto, a água está sendo, aliás, já tem 3 dias atrás que a água começou a sendo jorrada na igreja. A água está sendo jorrada, mas a água não se limita por essas portas. A água precisa continuar sendo jorrada dentro da tua casa, dentro do teu quarto, lá no teu trabalho, lá na tua escola. Beber da água da fonte aqui, aleluia, não serve. Precisa continuar bebendo ela por essas portas afora. Por quê? Porque a água é ilimitada. Ela não para, ela não cessa e ela não se esgota. Ela está saindo daqui e está jorrando lá fora. É Deus dizendo: bebe daqui, minha filha, sacia a tua sede aqui, meu filho, mas continua bebendo lá, continua buscando lá, continua orando lá, continua se humilhando lá, continua buscando lá, continua. A ordem dos céus para MPV: tem fonte aqui, mas também tem fonte no teu quarto. Tem fonte aqui, mas tem fonte lá na tua casa. A fonte está saindo água e está correndo. Por quê? Porque o poder que ele faz aqui, o poder que ele libera aqui, ele libera dentro da tua casa. A libertação que ele faz aqui, ele continua fazendo lá. Então não limite o poder da fonte. O problema é que nós queremos buscar aqui, nós queremos beber da água aqui, e nós pensamos que é suficiente beber dessa água na quarta, na sexta e no domingo, porque tem gente que só bebe dessa água nesses 3 dias. Tem gente que só abre essa palavra na palavra introdutória e na hora da palavra sendo pregada. Tem gente que só dobra os joelhos na quarta, na sexta e no domingo. E Deus está dizendo: não limite a fonte inesgotável. A fonte que jorra aqui está correndo. Ela está correndo. E eu tenho certeza que ela está chegando na tua casa. Eu tenho certeza que ela está chegando no teu trabalho. Eu tenho certeza que ela está chegando na tua escola. Porque ela não tem fim, ela está jorrando. E quanto mais você bebe dela, mais você quer dela. Então não tem como nós dizermos que bebemos dessa água e que nós estamos satisfeitos. Não, porque quanto mais nós bebemos, nós queremos esta água. Então, se você experimentou ela neste culto de quarta, avivados pela palavra, pode ter certeza que o Espírito que te tocou e te fez beber dessa água é o mesmo Espírito que não te deixará dormir sem antes dobrar os teus joelhos e tirar um período de oração. O mesmo Espírito que te tocou aqui e te fez experimentar dessa água, que é Jesus, é o mesmo Espírito que vai fazer você levantar pela manhã e vai te incomodar você abrir um jejum e jejuar pela tua vida e pela tua casa. Não tem como nós sermos tocados aqui por Ele e nós continuarmos vivendo uma vida como se nada tivesse acontecido, porque a fonte não nos deixa permanecer da mesma forma. Quando a fonte toca, a fonte limpa. A limpeza muitas das vezes não é instantânea. A limpeza muitas das vezes não é do dia para a noite, é um processo. Mas é impossível nós sermos tocados por essa fonte e permanecermos da mesma forma. A Bíblia diz que ele andou, que ele percorreu, que ele viu. Só que o anjo, o homem, vai pegar, aleluia, vai pegar oh glória a Jesus, vai pegar uma linha, uma corda de medida. E aí começa o significado e o objetivo desta visão que o Senhor deu para o profeta. O homem pega uma corda para medir. A primeira medida ele mede 1000 côvados. E ele entra dentro, porque a água que estava jorrando do templo para fora, aleluia, deu um rio, um ribeiro. A Bíblia diz que deu um ribeiro. Então, se o ribeiro, todo ribeiro tem profundidade, todo ribeiro é fundo. A água que brotou da fonte saiu para fora e deu um ribeiro. Então a visão, o homem vai pegar uma corda de medir, vai medir 1000 côvados. O profeta, com essa medida,
vai entrar dentro do ribeiro. E essa medida vai dar no seu tornozelos. Só que quem experimenta da fonte, e quando a água dá no seu tornozelo, e nós continuamos vivendo uma vida da mesma forma, quando nós começamos a beber da fonte, quando nós entramos no ribeiro, não tem como nós nos contermos somente com a água no tornozelo, porque nós sabemos que ainda tem profundidade para nós vivermos na presença dele. Era o Senhor dizendo para o profeta: o que eu tenho para vocês, o que eu tenho para essa nação, começou no tornozelo, mas o tornozelo não é o fim. Ainda tem profundidade para o meu povo viver na minha presença. Deus está dizendo para alguém: se você entrou aqui com as águas dando no tornozelo, tornozelo significa superficialidade, ainda está no superfície, você ainda entrou no ribeiro, a água está dando nos pés, no tornozelo, significa que você começou, mas todos aqueles que começam precisam continuar. Todos aqueles que iniciam precisam continuar. Por quê? Porque Deus não nos quer paralisados. Deus não nos quer, aleluia, estacionados. Quem, aleluia, está da mesma forma com as águas no tornozelo, está satisfeito. Deus está dizendo: você não pode estar satisfeito com a forma que você está. Você não pode se conter com as águas no tornozelo, porque eu não te chamei para ter somente água no tornozelo. Eu te chamei ainda para viver um pouco mais. Eu te chamei ainda para ter experiências um pouco mais. O problema é que tem muito que está com as águas no tornozelo e já está satisfeito. Já vem no culto na quarta, na sexta, no domingo, já ouve a palavra e está satisfeito. E Deus está dizendo: eu não te chamei somente para a água estar na superfície. Eu preciso ainda revelar algumas coisas profundas para ti. Eu preciso ainda manifestar a minha presença ainda no profundo. E por quê? Porque o chamado necessita de profundidade, a promessa necessita de profundidade, o propósito necessita de profundidade. A Bíblia diz que ele mede mais 1000 e ele dá o segundo passo. E agora a água não está no tornozelo, agora a água está no joelho. Porque assim, quanto mais você cresce, mais você aprofunda. Quanto mais você cresce, mais mergulho você dá. É Deus dizendo: quanto mais você cresce na oração, no propósito, no jejum, na obediência, na santidade, mais você se aprofunda. Só que muitos estão se contendo com a água no tornozelo. Muitos estão se contendo com a água no joelho. E Deus está dizendo: que eu tenho para ti é mais. O que eu tenho para revelar sobre a tua vida é mais. O que eu tenho para manifestar na tua vida é mais. Mas para viver o mais precisa se aprofundar. Para viver o mais precisa se entregar. Para viver o mais precisa, aleluia, crescer e se aprofundar. E ele continua medindo. A terceira medida, ele mede mais 1000. Agora a água, o profeta dá mais um passo. Agora a água que estava no joelho está dando no lombo. E eu imagino o profeta dizendo: agora parou, porque está prestes de eu me afogar. Agora eu cesso aqui, agora eu paro aqui, porque aqui é suficiente. Eu não preciso mais me aprofundar, porque eu já estou vendo o profundo. Eu já consigo sentir a profundidade desse ribeiro. E Deus está dizendo: não, não, não. Você acha que já viveu tudo, você acha que já sentiu tudo, você acha que está suficiente assim? Não, não, não. Eu quero mais profundo, eu quero mais secreto, eu quero mais relacionamento. Deus está dizendo: você não pode deixar esta chama no teu coração se apagar. Por quê? Porque é a chama que nos faz ter secreto, é a chama que nos faz ter profundo. Não há profundidade sem secreto, e não há secreto sem oração, e não há oração sem obediência, e não há obediência sem santidade, e não há salvação sem santidade. Deus está dizendo: volta para o quarto do secreto, volta para o lugar da intimidade, porque quanto mais você tem secreto, mais profundo você viverá na minha presença. Só que a geração que nós estamos vivendo é uma geração
que se acostuma da forma que está. Sabe como é que é? Tá bom assim. Tá bom eu aí sentada no banco. Tá bom eu aí sentado no banco quietinho. Deus me chamou para isso. Não. Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo, aliás, sobre profundidade. Deus não nos chamou para viver na superfície. Não. Independente do nosso cargo eclesiástico, independente da nossa vocação, independente do nosso chamado, Deus nos chamou para viver o profundo com Ele. Deus nos trouxe esta palavra para nos despertar do comodismo. Tá bom assim, missionário? E Deus está dizendo, não, tá bom, eu quero mais. Eu estou feliz assim, tá não, porque não está me agradando. Eu estou saciada, não, está saciada não. Do que adianta te saciar se o meu nome não está sendo glorificado? Eu te quero não aqui, eu te quero assim. Eu não te quero na superfície. A superfície é para quem começou. A superfície é para quem está tomando leite ainda. A superfície é para quem está na fé. Mas quantos tem anos e anos e não sai da superfície? E a ordem de Deus para a igreja, e a ordem de Deus para mim e para a tua vida é: sai daqui e volta para o profundo. Sai daqui e volta para o secreto. O Senhor não nos quer acomodado em um nível só espiritual. Eu vou dizer, o Senhor não nos quer acomodado em um nível só. Nós temos a facilidade de nos acomodar com coisas que nos favorecem. Tudo que nos deixa na zona de conforto nós queremos. Porque quando nós decidimos sair da zona do conforto, traz confronto, requer de nós dedicação, desempenho. E nós não queremos. Nós queremos viver na mesmice. Porque na mesmice eu não preciso fazer nada de diferente. Eu fico assim. E Deus está dizendo, não te chamei para ficar assim. Eu não te chamei para viver somente isso na minha presença. Eu te chamei para ter experiências profundas. E ninguém consegue viver experiências profundas ainda estando no raso. Ainda, se está no raso é uma escolha tua. Se estar da onde você está é uma escolha tua, por falta de dedicação, por falta de compromisso, por falta de obediência. Deus nos traz uma palavra hoje de alerta. Ele está dizendo, começa a se movimentar. Porque eu não te quero no raso. Eu não te quero com as águas dando no tornozelo. Eu não te quero com as águas dando no joelho. Eu não te quero com as águas dando no lombo. Porque a Bíblia diz que ele mede mais 1000 e agora não dá mais para andar. Ele tem que nadar. Ele tem que passar o ribeiro a nado. Por quê? Porque a água é profunda. E Deus está dizendo, eu te chamei para nadar no oceano do Espírito. Eu te chamei para mergulhar no oceano do Espírito. Deus está dizendo, eu estou levantando hoje um povo que é uma decisão, que decide sair do superficial, que decide sair das águas do tornozelo para nadar, para se aprofundar. Para quem? Quantos decidem mergulhar nesta noite? Quantos decidem viver o profundo? A ordem dos céus para a MPV: saia do superficial, saia do raso. Essa visão nos faz entender que Deus nos chamou para viver o profundo e não o raso, para viver a intimidade e não o superficial, para viver o secreto e não relaxadamente. Deus nos chamou, Ele nos chamou para viver o sobrenatural e não o natural. Nós estamos nos acomodando. E Deus está dizendo, não te chamei para viver assim. Eu não te tirei de lá, te coloquei aqui para viver assim. Tem uma fonte que sai todos os dias do altar e vai até o encontro. E essa fonte te fortalece a viver o profundo. Essa fonte te faz adquirir a profundidade dele.
Essa fonte te faz adquirir o secreto. Deus está chamando alguém para voltar para o secreto. Deus está chamando alguém para voltar para o lugar de intimidade. Deus está chamando alguém nesta noite para voltar. Lá sul decai. Quem nunca orou vai começar a ter experiências na oração. E quando eu digo oração, não é oração 5 minutos, 10, não. Porque até o ímpio, o drogado, até quem está lá fora faz essa oração de forma de gratidão. Quando eu digo profundo, eu digo secreto, é ter momentos, relacionamento, é ter intimidade com Ele. Intimidade eu não adquiro somente com alguns minutos de oração. É você reservar momentos, horas, minutos, dedicação com Ele. Ninguém vive o profundo orando todos os dias 5 minutos. Ninguém vive o profundo orando todos os dias. Deus está dizendo: eu não te chamei para você se acomodar com isso. Eu não te chamei para você se acomodar com isso. Eu te chamei hoje para tomar uma decisão. Saia do superficial e escolha viver o profundo. O profundo te faz ter revelações. O profundo te cura. O profundo te liberta. O profundo te restaura. O profundo te põe. Não tem como ter secreto e não ser tocado pela presença. Deus está dizendo: o profundo faz o que a medicação não faz em teu favor. O profundo faz o que a medicação, os médicos não fazem em teu favor. O profundo faz o que a sociedade nunca será capaz de fazer em teu favor. E é como que eu vivo profundo, missionária? É só lá no secreto. É aonde ninguém te vê. É aonde ninguém te contempla. É aonde não tem holofotes. É aonde não tem mídia. É aonde não tem foto. É aonde é só você e Deus, e Deus e você. Deus está chamando alguém para voltar para o secreto. Lamandaravaçu. Missionário, eu não consigo, mas é aos poucos. Lavar, ninguém começou a orar 1 hora da noite para o dia. Não. É um processo, mas o processo requer de você perseverança. Eu vou repetir. É um processo, e o processo requer de você perseverança. Não tem como nós sairmos das águas no tornozelos para viver o profundo nado com Ele, se nós não tivermos perseverança. No sábado eu ministrei em um encontro de mulheres em um retiro, e eu preguei sobre, aleluia, a mulher sunamita. A mesma palavra que o pastor Luciano pregou no domingo. E o Senhor me disse algo acerca daquela mulher. Ela só consegue ter aquela postura diante daquele cenário que ela vivia porque ela tinha maturidade espiritual. E como o Senhor ministrou em meu coração esses dias sobre maturidade espiritual. A maturidade espiritual eu não adquiro da noite para o dia. Eu adquiro em uma vida de cotidiano, em presença e busca. A maturidade espiritual não é adquirida uma vez na semana, 2 vezes na semana. É uma busca diária, é uma busca cotidiana. Todos os dias eu preciso ter secreto para que amadureça, para que eu me amadureça espiritualmente, para que eu cresça, porque a maturidade espiritual te faz passar pela prova sem desistir. A maturidade espiritual te faz passar pelo deserto sem pensar em abandonar o barco. É por isso que você vê tanta gente passando por luta e não abandona o ministério. É por isso que você vê tanta gente passando por prova e não abandona o chamado. Por quê? Porque está maduro espiritualmente, adquiriu espiritualidade madura. E Deus está dizendo: para você adquirir, você precisa estar no secreto. Para você adquirir, você precisa estar na boca no pó. Sunamita vai fazer uma declaração que parou o céu, e ela disse: o filho está morto, mas vai tudo bem. Por quê? Porque ela tinha maturidade
maturidade espiritualmente. É ela gerando e criando maturidade para viver a dor. É ela gerando e criando maturidade para viver o luto. É ela gerando e criando maturidade para se posicionar como uma mulher de Deus. Deus está dizendo: larga a mão disso, minha filha. Larga a mão disso, meu filho. Cria. A maturidade não depende de idade. A maturidade não depende de cargo eclesiástico. A maturidade não depende se eu tenho 30, 60 ou se não. Depende da tua entrega diária. Ou você ora todo dia, ou tu vai morrer nesta prova. E que eu vou dizer, alamando rebacai, ou você se posiciona, meu filho, ou tu vai morrer desse jeito. As pessoas, eu já estou finalizando, as pessoas não querem mais passar por prova. Na primeira prova quer desistir. E não é sobre o tempo que você serve, não. É sobre a tua maturidade. E a maturidade não tem relação com o tempo que você serve. Tem a ver com a entrega que você faz diária por Ele. Não é sobre 10 anos de crente. Não é sobre 1 ano de crente. É sobre a tua busca sincera no secreto todos os dias. A maturidade não tem a ver com o tempo de crente. A maturidade tem a ver com a sua entrega cotidiana. Você precisa entender isso, pelo amor de Deus. Não queira se justificar pelo teu tempo de crente. Não queira se justificar pelo teu tempo de que serve. A tua maturidade é adquirida e desenvolvida no secreto, aonde ninguém te vê. O secreto, ele é o nosso combustível no dia da dor. O secreto é o nosso alimento no dia da escassez. O secreto é o nosso conforto no dia do sofrimento. Deus está chamando alguém nesta noite para voltar. Lá vai, voltar para o lugar da intimidade. Porque o decreto do diabo era matar, mas Deus está dizendo: se tu tomar a decisão hoje de voltar para o lugar do secreto, o diabo eu lanço por terra pelo poder da oração. A oração faz o que ninguém é capaz de fazer por você. A oração é mais ou menos assim: tu dobra o joelho, acabada, destruída, cansada, mas quando você ora, perseverando, buscando, você se levanta, posicionada, fortificada e regozijando. É por isso que eu falo isso sem medo de errar. Eu falo porque eu vivo. Eu falo porque eu sinto. Quantas das vezes eu dobrei meu joelho dizendo: Deus, eu não prego mais, eu não quero mais, eu vou parar. E quando eu dobro o joelho, ele diz: não te chamei para parar, eu te chamei para posicionar. Não te chamei para desistir, eu te chamei para ter secreto. Para com isso. A igreja que não tem secreto, ela morre. Ai, que vai. Se você não tem secreto, o teu destino é a morte espiritual. É o secreto. Se você não tem uma vida diária, é diária com Deus, Ele pode até te sustentar por um tempo. Ele pode, porque Ele é misericordioso. Enquanto Ele te sustenta por um tempo, você longe do secreto, Ele está te dando oportunidades para você voltar. Mas chega uma hora que a oportunidade se cessa e a morte espiritual vem. Porque enquanto Ele te dá a oportunidade, Ele está te sustentando sem orar. Mas chega uma hora que a oportunidade dele se cessa e a morte espiritual vem na minha e na tua vida. Quantos não oram por causa do cansaço? E o cansaço, Deus me disse nesta madrugada, o cansaço não é físico, o cansaço é espiritual. Porque o diabo tem colocado jugo na vida de crente. E estão dizendo por aí que não ora porque está cansado. É mentira de Satanás. Você não ora porque o diabo colocou um jugo na tua vida para te calar e te parar. Porque ele sabe que quando tu abre a tua boca dentro daquela casa, o inferno é estremecido, ele é lançado no inferno novamente. E a vitória, o renovo, a libertação e o poder é sobre a tua vida. É por isso que o diabo tem colocado um cansaço. E tem muita gente se enganando, achando que é cansaço físico, mas é espiritual.
não é físico, é o inferno que tem lutado para te calar. Mas eu creio que nesta noite Deus está nos levantando para viver na presença dEle o que nós nunca vivenciamos antes. Deus está levantando hoje eu e você para voltarmos a ter uma busca sincera e íntegra como nós nunca tivemos antes. Deus nesta noite está lançando por terra todo o cansaço. Emandorei calaço. Deus está lançando por terra toda dor nas costas, nas pernas, porque Deus está dizendo: não, cansaço não é físico, é espiritual. De calavaçu, porque o diabo sabe, se ele te calar, Emandorebacai, a sua casa está parada, a tua vida está parada. Mas Deus está dizendo: eu estou cessando hoje, eu estou tirando o cansaço físico, eu estou tirando o cansaço espiritual e estou te dando gozo, gozo, gozo. Essa chama vai voltar a queimar a partir de agora. Sinta a chama do Espírito Santo, a chama que te impulsiona a orar, a chama que te impulsiona a viver secreto, a chama que te impulsiona a se separar para viver a intimidade com Ele. Volta a queimar nesta. Se coloque de pé, se coloque de pé nesta noite, adorando pelo amor de Deus. O mesmo Deus que se manifesta na sexta, no domingo, é o mesmo Deus que também se manifesta na quarta. O mesmo Deus que desce presença hoje, também é o mesmo Deus que vai continuar descendo presença na tua casa. Então, pelo amor de Deus, igreja, feche os teus olhos nesta noite e clama no que vai. Toca Jesus com renovo a tua igreja. Toca Jesus com renovo a tua igreja.